Nós vamos falar hoje sobre, aleluia, Espírito Santo, toma conta desse lugar, Pai, que não seja mais um culto, que eu não esteja aqui apenas falando alguma coisa que venha a ser só para o alento de alguém, para a distração de alguém, mas que seja uma palavra de vida verdadeira, amém? Você recebe, você está com o seu coração pronto para receber? Tem muita gente que não quer receber, as pessoas não entendem, mas quando a gente entende que só de Jesus vem toda a graça, só de Jesus vem todo o amor verdadeiro, só do nosso Pai Celestial que nos guarda, nós podemos buscar a Ele e Ele vai responder, porque Ele se inclina para ouvir a sua voz e a minha voz. Eu não gosto de pregação, discurso de retórica, eu gosto de conversar com você, de falar das coisas, porque é o que eu estou sentindo. Você sente a presença de Deus aqui, irmãos? Porque, irmãos, não é a pessoa que faz a diferença, mas quem faz a diferença é o Espírito Santo. E eu tenho clamado a Ele para que Ele use, para que esse lugar aqui seja totalmente, todas as vezes que nós estivermos reunidos, que Ele tome conta desse lugar. Às vezes a gente ministra alguma coisa, mas o Espírito Santo está falando com você de uma maneira diferente. Talvez tenha vindo pessoas aqui que estão totalmente desanimadas, pessoas que estão nos assistindo pela internet, mas estão totalmente sem força nenhuma para continuar. Eu vi agora uma notícia, eu gosto de ir num lugar em São Paulo, chama Santa Ifigênia. Quem já foi na Santa Ifigênia? Um lugar que vende sempre eletrônico, eu gosto, lá para mim é um parque de diversões, pastor. E a gente ia lá, e eu sempre convido o pessoal da técnica para ir lá, vamos comprar alguma coisa, chega lá, você negocia, tem bastante árabe lá, vai presídio, baratinho, pastor, pode vir, pastor. Então a gente sempre gosta de negociar com eles e compra as coisas para a igreja. Deus sempre nos abençoa. Mas não sei se você soube, fechou a Santa Ifigênia porque pessoas que se tornaram sem nenhum tipo de depreciação, se tornaram zumbis humanos. Pessoas que só vivem em função, mas é muita gente. E eles estão tomando conta daquela região. E eles saem, eles invadem à tarde, final da tarde, muitos assaltos, insegurança, ninguém mais está indo ali, o pessoal está desesperado, fechando as lojas. Então tem muitas pessoas nessa condição, pessoas que não conheceram Jesus ainda, e vão e se jogam com tudo nas drogas, e perdem a vida. Por isso que eu e você temos que proclamar a tempo e fora de tempo desse amor. Tem pessoas que estão partindo para qualquer negócio, elas querem aplacar aquela angústia no coração e vão para as drogas, vão para qualquer tipo de diversão. Uns vão para os celulares, como alguns estão vendo no celular agora aqui. Outros ficam jovens, muito jovens. Hoje eu li uma notícia que o nível de suicídios, o nível de perdas de jovens e adolescentes por mortes cresceu de uma forma considerável nos Estados Unidos. Jovens que vivem só na internet e preferem ser um avatar, viver fora da realidade, porque não tem esperança, porque não entendem, porque se sentem inseguros, só ficam no quarto. Irmãos, eu tenho relatos de mães que chegaram e disseram para mim, meu filho só fica no quarto, eu só tenho que levar comida debaixo da porta, põe lá em cima, porque ele acorda, só fica naquilo. Pessoas que não têm expectativa, não entenderam ainda a bênção de Deus, a graça de Deus, não entenderam que existe um Deus que guarda a nós. Salmo 121, a partir do versículo 1, diz assim que eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Muitas vezes eu e você estamos numa situação, eu já, inclusive nesse púlpito aqui, já tive um dia que eu falei, de onde me virá o socorro? Como que eu vou sair dessa agora? Eu estou buscando, estou elevando meus olhos para os montes, para as coisas, para quem que pode me socorrer? Isso aqui é uma poesia, um salmo. E esse salmo, irmão, é um salmo de peregrinação. Os judeus, todo ano, eles iam em 3 festas: Páscoa, Pentecostes e Festa dos Tabernáculos. Então eles iam para Jerusalém. E em Jerusalém é uma cidade muito montanhosa, tem muitas montanhas. Para você chegar até Jerusalém, era um caminho muito difícil. Iam a pés ou iam com camelos, com jumentos, cheio de salteadores, cheio de precipícios, um lugar difícil para chegar em Jerusalém. Então muitos que faziam essa peregrinação, eles cantavam esse salmo, eles declamavam esse salmo. E você e eu, quando
estamos nos sentindo num caminho que está perigoso, nós podemos usar essa palavra de Deus para nos animar. E essa palavra que eles declamavam trazia esperança. Então eles diziam assim: o meu socorro vem de onde? O meu socorro vem do Senhor. Quem é esse Senhor? Lá eles não tinham dimensão de universo, então eles diziam: o Senhor que fez os céus e a terra. Será que o Senhor que criou todas as coisas é poderoso para cuidar de você, para te dar socorro? Esse é o referencial. Ele pode me ajudar porque ele é gerente, ele pode me ajudar porque ele é um homem influente, ele é um político. Não. Quem pode te ajudar é só o Criador de todas as coisas, amém? Nós temos que colocar em mente isso. O Criador dos céus e da terra não deixará vacilar o meu pé. Então eles faziam alusão também, por eles andarem nas montanhas, escorregar, ter algum tipo de ferimento. Se você cai daquela montanha, se machuca. Então Deus também nos guarda no nosso caminhar, porque às vezes a gente nosso pé ele vacila, ele escorrega às vezes, mas Deus está cuidando de nós, mesmo quando a gente se vacila, mesmo quando a gente escorrega, mesmo quando nós cometemos nossos erros, porque nós tomamos muitas decisões durante o dia, e muitas decisões são erradas, porque a gente não para pedir a direção de Deus, e tem as consequências. Mas quando nós clamamos a Deus, Ele cuida até de todos os nossos passos, aonde você for, Ele não vai deixar vacilar no teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Você sabe que existem templos na Índia, que o templo fecha às 9 da noite? O templo fecha às 9 da noite, por quê? Porque o Deus deles dorme. Depois das 9 não tem trabalho. O Deus dorme, o Deus deles dorme. Só no outro dia cedo que eles vão lá, para achar que o nosso Deus não dormita o guarda de Israel. Nosso Deus está todo o tempo guardando você. Acordei 3 horas da manhã, estou desesperado, meu coração batendo, pressão alta, estou preocupado. Deus está cuidando de você, Deus está guardando você. Nosso Deus, Ele não dormita, nem dormirá aquele que guarda Israel. Quem que guarda Israel, irmãos? Você sabe que existe um anjo que guarda a nação de Israel. Por isso que nós falamos muito de Israel, por isso que a gente fala. Tem pessoas que não entendem que é algo que a palavra de Deus, que Deus tem particularmente com Israel, com nós, com a igreja e com os gentios. Então as pessoas não entendem. Por que Israel? Por que Jerusalém? Você sabia que Jesus vai voltar em Jerusalém? Nós vamos nos encontrar com Ele nas nuvens, depois Ele vai voltar, depois de 7 anos nós vamos voltar com Ele. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Esse monte vai se dividir ao meio. Você crê nisso, querido? Então é nisso que nós estamos esperando. Então tem essa ênfase para Jerusalém. Então existe o anjo Miguel que ele cuida. Você entende o que é o Estado de Israel, irmãos? Isaías falou que pode uma nação, é Isaías que fala uma nação se tornar uma nação em um dia? É Isaías? É Isaías. Acho que é Isaías, alguém pastor sabe? Depois na pesquisa, mas é Isaías. E a nação de Israel se tornou nação em um dia. Não existia nação de Israel. A ONU se reuniu em um dia, em 1948. Quem era o presidente da ONU naquela época? Era um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. E todos votaram e deu empate. E tinha que ter um voto de Minerva, um voto que decidia. Esse voto foi dado por um brasileiro, Oswaldo Aranha, que conclamou, e em 1948 se tornou a nação de Israel. Amém? Então tudo se cumpriu. Você sabe que no ano 70 depois de Cristo, depois de Jesus Cristo, Jesus profetizou e disse que o templo ia ser destruído, e não ia ficar pedra sobre pedra. E aquele vale ali do templo foi totalmente dizimado, não ficou pedra sobre pedra. E ali houve uma diáspora. O que é a diáspora? Os judeus saíram porque muita gente morreu, irmãos. Quem ficou ali morreu. Então os judeus saíam para todas as nações do mundo, para a Polônia, para a Alemanha, até aqui para o Brasil. Então existia um grupo de judeus. Só que eles não tinham uma nação, eles se consideravam judeus, mas não tinha nação, não tinha território, porque o território deles foi tomado. Os romanos, no ano 70, o general Tito, que depois veio se tornar imperador, general romano, ele
dizimou, ele cercou Jerusalém, não deixando entrar nem sair, e acabou com tudo. Ele destruiu, foi uma destruição, foi uma mortalidade intensa. E os que conseguiram fugir, fugiram para as nações. Depois, em 1948, antes disso, Deus começou a levar os israelitas os judeus para voltar para Israel. O que tem em Israel, pastor? Deve ser muito bonito, muito bacana, uma terra fértil. Não tem nada lá, é muito deserto. Tanto é que os britânicos nem deram bola, eles entregaram. Então, as famílias dos judeus começaram a se reunir e fazeram fazendas. Então, cada família trabalhava todo mundo junto. Então, a minha família, a família do irmão, da irmã, deixava uma mulher para cuidar das crianças e todo mundo ia trabalhar. O trator era um só, era de todos. A televisão, se alguém comprasse, até hoje assim, chama kibbutz. E disso, eles foram se fortalecendo com armas, e Deus sempre protegeu o povo de Israel. Em 1967, Guerra dos 6 Dias, várias nações se juntaram contra Israel. Egito, Jordânia, Síria, Líbia, o pessoal das colinas de Golã ali, dos palestinos. Era 600 mil homens contra 28 mil homens. Quem que ia ganhar, irmãos? Deus deu vitória para Israel. E foi uma coisa extraordinária. Árabes relatam que eles viam um anjo enorme, eles iam correndo, porque o general Moshe Dayan, que era o general que cuidava de toda a estratégia militar, porque eles não tinham chance, irmãos. Tinham 6 caças, 6 aviões caças contra mais de 200 só do Egito. A Força Aérea de Israel dizimou toda a frota, todas as aeronaves do Egito no chão. Viajaram uma altitude muito baixa para o radar não pegar. E na hora que eles estavam reabastecendo, se alimentando, Deus deu uma estratégia e destruiu toda a Força Aérea do Egito no chão. Um tanque de guerra israelense destruíam 10 dos inimigos. Você crê nisso? Existe um anjo, o anjo Miguel. Por isso que hoje você vê o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. Ele diz assim, ele fala, porque os iranianos, que também atacaram Israel, a prioridade do Estado do Irã é destruir, é riscar Israel do mapa. Qual que é a prioridade do Estado? Não trazer alimento para o povo, uma condição de vida, não. A condição número 1 do Irã é destruir Israel. Você entende isso? E o primeiro-ministro de Israel disse assim, porque eles estão lançando mísseis. Esses dias lançaram 700 mísseis no mesmo dia. E o Netanyahu disse assim, para cada mísseis que vocês lançarem, nós vamos lançar 15 de volta. Para cada 10, nós vamos lançar 50. E Israel não é derrotado, irmãos. Então existe um anjo Miguel que cuida ali de Israel. E é o mesmo Deus que cuida de você. Então Israel vai ser atacada nos últimos dias. Vai ser atacada pela Rússia, pela China. O objetivo, essa guerra que nós estamos vivendo na Ucrânia, é só uma fumaça. O objetivo é Israel. Por quê? Materialmente falando, de forma econômica, ali no Mar Morto, eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes, ali é muito rico em tudo que você pensar, de pedras preciosas, de matéria, como é que fala? Areias nobres, todo tipo de minério valiosíssimo está ali naquela região. Descobriram também uma jazida de gás ali, mas isso é só o pano de fundo, porque a palavra de Deus ela tem que se cumprir, né, irmãos? Então Israel é o referencial para nós. Israel é o relógio. Jesus falou que quando a figueira brotar, quem que é figueira? A figueira brotou. Figueira é Israel, representado por Israel. Quando a figueira brotar, estará próximo o verão, estará próximo a vinda de Jesus. Quando brotou a figueira, irmãos, e não passará essa geração, 1948. Quanto tempo faz? Em 2020 fizeram 72 anos.
quanto dura uma geração? Salmo 90 fala que a vida do homem, a geração é de 70 anos e 80 anos quando estiver com saúde. Nós estamos na iminência da volta de Jesus. A figueira brotou. Irmãos, é tudo, irmãos, é uma impossibilidade. Você que sabe sobre a Segunda Guerra Mundial, o que foi dizimado de judeus no mundo, irmãos. A atrocidade. Eu lembro, eu vi uma história, porque se você assistir os filmes sobre o Holocausto, eles levavam, a princípio, jogavam todos os judeus dentro de um trem, criança, pessoa de idade, tudo junto, e enganavam, vocês vão ficar presos. E eles, se alguém puder tomar conta dessa criança, ela está andando, me tira atenção. Se alguém puder atender ela, dá todo o carinho. E levava essas pessoas dentro do vagão de trem, mas muita gente. Aí chegava lá, tinha a câmara de gás, falava, agora vocês vão tomar banho. Só que essa câmara de gás, ela soltava veneno nos chuveiros. Eles ficavam totalmente envenenados ali, já estava morto praticamente. Aí pegavam eles e jogavam dentro do forno. Mas, irmãos, aí o negócio começou, porque muitos judeus eles capturaram. Então chegava um momento que aquela sala estava pequena, jogavam as senhoras, os idosos em cima das pessoas, uma sala que cabia 200 pessoas, colocavam 400 e jogavam as crianças em cima. E no final estava acabando o dinheiro alemão. E a lata que eles usavam para matar todo mundo de veneno era muito cara, eles começavam a usar a metade. Então deixava meio atordoado e já jogava dentro da fornalha. Mas aí no final não tinha mais nem dinheiro para o veneno, então eles já jogavam direto na frente. Então, irmãos, você vê a iniquidade do homem, que nível que chega. Um povo que sofreu, mas que Deus sempre sustentou. Deus tem algo particular com o povo de Israel. E você vai para Israel, uma tecnologia, Deus, os prêmios Nobéis, os ganhadores de prêmio Nobel, Google, Waze, tudo que você pensar aí, desenvolvido por judeu. Então Deus tem abençoado aquela terra. Só que é um local perseguido, mas Deus cuida de Israel e Deus cuida de você. Nosso Deus não dorme, então você pode ficar tranquilo que Ele está cuidando de você. Quem que é que te guarda? O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. Amém? Aonde você vai, quem que caminha com você? A sombra. Sempre tem sombra aqui, ó. Uma alusão, Deus fazendo uma ilustração, que Ele está o tempo todo conosco. Ele é a nossa mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O povo de Israel, irmãos, eu fui também no deserto de Sinai. Pastor, você é viajadão. Graças a Deus, irmão. Tudo que você pede a Deus, Deus te dá. Eu sempre quis viajar. Primeira vez que eu fui para Israel, eu fui com meu pai. E foi uma experiência maravilhosa, que a gente foi para o Egito, para o Cairo, viu as pirâmides do Egito. Depois a gente pegamos um ônibus e fizemos todo o trajeto. Lógico que o povo de Israel ficou 40 anos dando volta. Hoje é tudo estrada asfaltada, mas fizemos de ônibus, ar-condicionado, bebendo bastante água, porque a desidratação ali é muito grande. Então, provavelmente aquele povo ia morrer. Ia ser fatal, 40 anos andando naquele deserto. Mas Deus mandava uma nuvem para proteger do sol, porque eles não iam aguentar. E à noite é muito frio, abaixo de zero. De dia é muito quente e à noite é muito frio. E à noite vinha uma coluna de fogo. Olha, você pode imaginar um acampamento ali do povo de Israel, todos organizados, as tribos divididas separadamente e organizadas, o templo no meio e a coluna de fogo iluminada. Você crê que tem uma coluna de fogo guardando você à noite, querido? Porque o teu Deus, Ele não dormita, o teu Deus te guarda. Quando você se sentir sozinho, fragilizado, pensando, eu estou só, parece que até meus amigos viraram as costas, a minha família, até os mais próximos não estão comigo. Leia o Salmo 121. O Senhor te guardará de alguns maus. É isso, irmão? Amém? Não, Deus vai guardar de todo mal. Ele guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida. Eu já passei por tanta coisa, irmãos, que era para mim ter morrido. Acidente de carro. Uma vez um caminhão, estava na rotatória ali do SESI. Fomos jogar bola lá na estância Ciro Pereira do Largo. Eu estava voltando. O motorista totalmente bêbado, subiu. Eu achei que ele ia parar, ele deu no meio, irmão. Só que ele não freou, ele foi jogando eu para dentro daquele posto Shell. Passou por dentro
por cima do canteiro do meio e joguei dentro do posto. A porta veio aqui, ó. Deus me guardou, explodiu todos os vidros, só entrou alguns caquinhos de vidro nas minhas costas, só. Minhas vistas, meu rosto, Deus me guardou. O anjo do Senhor esteve comigo, perda total, Deus me guardou. Não fez nada comigo, irmãos, mas era para ter morrido. Um caminhão desgovernado em alta velocidade. Quantas vezes Deus já te guardou de alguma vez? Você se lembra? Te livrou da morte. Então você tem que reconhecer que existe um Deus que te guarda, que Ele tem um projeto na sua vida, Ele tem algo especial para você. Não foi por acaso. Tantas pessoas perdem a vida com tanta bobeira. Sabe umas coisas que mata bastante? Não é problema de coração, é banquinho. Eu recebi um vídeo. Sabe essas pessoas que sobem num banquinho para mexer no negócio? Irmãos, o banquinho vira, escorrega, cai com a cabeça, já morre na hora. Não faça isso. Escada. Tem gente que vai limpar, arrisca, vai limpar lá um negócio, ela cai lá de cima, fica paraplégico, morre. Mas Deus nos guarda. Então a gente é frágil. Eu já passei por tantas coisas. Uma vez estou falando que é testemunho. Eu era pequeno, eu tinha uns 8 anos. E eu fui com a minha mãe para Joinville, de ônibus. E eu sentado com ela. Irmãos, esse ônibus desgovernou, caiu num abismo. Ele rodou umas 4 vezes. E ficou com as pernas para cima. Eu e minha mãe não sofremos um arranhão. Tivemos que sair pelo vidro. Aí, naquela época não é como hoje, que a ambulância chega rápido. Demorou bastante, no meio da noite, de madrugada. Aí minha mãe pegou carona com o motorista de caminhão e nos levou até a casa do nosso tio lá em Joinville. Eu lembro disso. Deus me guardou. Deus guardou minha mãe. Meu pai construindo uma igreja lá em Cosmópolis, que hoje já mudou de local. Uma viga de concreto. Ele lá em cima, um monte de ferro espetado assim. Aquela viga arrebentou, ele veio abraçado com a viga e desceu embaixo, era para morrer. Só quebrou a perna. Mas Deus livrou a vida dele. Vinha pregar com gesso assim. Quem lembra disso, irmão? Será que alguém lembra? Tem gente que lembra. E se eu for lembrar aqui, quantas vezes me guardou, Deus te guardou. Esse é o Deus que te guarda. Nós temos que nos sentir protegidos por Deus, irmãos. Não deixe seu coração ficar aflito e pensar, puxa vida, como que eu vou me proteger? Como que as minhas economias vão estar protegidas? Como que a minha saúde vai estar protegida? Como que minha família vai estar protegida? Eu apelo e clamo, elevo os meus olhos para os montes e sei que o meu socorro vem do meu Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é poderoso. Ele guardará a tua entrada e a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Minha mãe lia sempre esse salmo antes de nós viajarmos. A minha avó é lá de Jaguaruna, Santa Catarina. Irmãos, era uma época engraçada. Naquela época, minha mãe levava tudo para minha avó. Leite moça, leite ninho, sustagem, tudo de lata. Quem lembra disso? Foi tudo. Sabão em pó. Parecia que não tinha nada da minha avó, mas queria levar. E nós morávamos aqui na Medical. Aqui. Onde é Medical mesmo. A gente morava ali, aquela casa foi comprada e hoje é hospital. Quando você entrar no hospital da Medical, saiba que nós moramos ali. Meu pai fez uma das primeiras casas na Avenida Major Levi. E meu pai tinha um Corcelzinho 1. Até a geração não usava de Corcel 1. E minha mãe pôs de tudo naquele porta-malas, irmãos. E a garagem era uma rampa e a garagem ficava em cima, já tinha uma rampa para descer. E aquele Corcelzinho 1 foi baixando, que tanta coisa que minha mãe colocou. Meu pai foi dar ré, enroscou o Corcel. Então a gente lembra que todas as vezes que nós íamos viajar, porque irmãos, não é como hoje, estrada diferente, estrada perigosíssima. Demorava 11 horas para chegar em Joinville, e eu no banco de trás. Quem adivinha, quem pode imaginar a frase que eu ficava falando para o meu pai? Está chegando? Na terceira vez, ele já batia no banco. Você fala de não, você apanha. Meu pai era bravo, irmão. Então, era muito difícil, mas Deus nos guardou sempre. Nenhum acidente. Então
Então quando você sair, fazer uma viagem, ir para algum lugar, leia o Salmo 121. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Quando? Desde agora e para sempre. Amém? A hora que ele fala sobre os pés, que ele não deixa os nossos pés resvalarem. Salmo 73, versículo 2 ao 3. Asaf, um salmista que ficou indignado, porque ele olhava a vida do ímpio, a vida do homem longe de Deus, que muitas vezes era bem sucedida, e muitos que eram tementes a Deus não tinham uma vida como de um ímpio. Mas Asaf fala assim, que quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, quase que eu caí nessa ideia errada que Satanás colocou no meu coração. Pouco faltou para os meus passos que meus passos escorregassem. Muitas vezes a gente está próximo, muita gente deixa de Jesus por causa de circunstâncias, por causa de que ouviu alguma coisa, porque faz um comparativo. Pô, mas ele está do mundo, ele está abençoado, olha tudo que ele tem, olha os imóveis, só que ele tem uma vida triste e vazia. Muitos cometem suicídio com muitos milhões na conta. A bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores em tudo que você fizer. Saiba que, será que eu tenho a bênção de Deus? Ah, mas é um bom negócio. Pode ser a casa mais chique, mas a decepção, a tristeza, a solidão é tremenda. E muitas vezes a casa não é tão aquelas coisas, mas a bênção de Deus enriquece. Existe uma paz, existe uma alegria, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, é que guarda o coração daqueles que servem a Deus. Guardará vossos corações e o que mais? E as vossas mentes, os seus pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Então às vezes não faça comparativos, que às vezes com esse tipo de pensamento a gente comete erros. Servir a Deus, não sou abençoado, vou me dedicar aos trabalhos, vou me dedicar noite e dia. Tolice. A palavra de Deus fala sobre um homem que ele tinha um celeiro pequeno, guardava muitas coisas, e a fazenda dele começou a produzir muito. Ele falou, vou destruir esse celeiro, esses silos, vou construir mais silos, e com essa safra eu vou armazenar tudo e vou ficar tranquilo. Vou deitar debaixo de uma árvore e vou descansar, porque eu estou tranquilo, eu estou seguro. A palavra de Deus diz assim, louco, amanhã vão pedir a sua cabeça, amanhã você morre e não leva nada daqui. Então não fazemos comparativos, pois a inveja dos soberbos, a inveja das pessoas ímpias, ao ver prosperidade, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Salmo 91, 14 e 16 diz assim, pois que tanto me amou, então Deus nos ama tanto, pelo fato de Deus nos amar, porque Deus é amor, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque Ele conhece o meu nome. Quem conhece o nome de Deus? Quem conhece o nome que você pode invocar no meio da tempestade, da adversidade? Não tem outro nome. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque Ele conhece o meu nome. Quando Ele me invocar, eu lhe responderei. Quando você invocar a Deus, Deus vai te responder. Ah, mas eu não sei. Eu vejo pessoas, eu convivo às vezes com pessoas, que a boca é uma ferramenta terrível para ela mesma. É tiro no pé o tempo todo, porque não invoca a Deus, mas sabia que ela, mas está vendo, não sei o quê. Quando Ele me invocar, quando você e eu o invocarmos, Ele vai responder. Você respondeu uma notícia dura sobre a saúde sua, ou sobre a saúde de um amado, ou sobre a sua vida, no futuro, na sua empresa. Quando Ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Essa é a promessa que Deus tem para você. Ele vai tirar toda a angústia de você, vai te livrar e vai te honrar. Com longura de dias
Isso aqui são promessas de Deus. Não sou eu que estou falando. Com muito tempo, com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Você será farto da graça de Deus. E mais, Ele vai te mostrar que você é salvo. Quem crê que é salvo aqui? Quem crê que vai ser arrebatado mesmo? Tem gente que tem dúvida. Não sei. Será que eu vou? Você é de Jesus, Deus te ama. Existe um Deus que você clama a Ele e Ele te responde. É esse Deus que cuida de você. É esse Deus que tem algo preparado na eternidade para você. Prepare o seu coração. Prepare-se para viver o melhor que existe na presença do Pai. Você sabe que o milênio que nos aguarda, um novo céu, uma nova terra, um corpo glorificado, irmãos. Como Jesus. Pastor, mas como é que vai ser? Vou poder comer? Claro, se você quiser. Jesus comeu. Jesus atravessou a matéria. Não vai fazer diferença. Vamos transpor as matérias. Jesus transpôs a parede de pedra. Oba, boa noite. E tocaram o corpo de Jesus. O que vocês têm para comer? Tem peixe. Sabe, eu fico imaginando como que vai ser. O nosso corpo, a nossa fragilidade, nossos órgãos, tudo vai ser diferente. Aguarde. Deus tem uma coisa maravilhosa, está chegando muito perto. Nós temos que continuar firmes. Por isso que eu falo, tem muitas pessoas, tem muita gente batendo duro, falando que arrebatamento não vai acontecer. Eu acho que essa é uma estratégia de Satanás para tirar a esperança, porque nós temos vários textos bíblicos que confirmam sobre o arrebatamento, a qualquer momento. Eu vi uma matéria que o mundo não vai entender quando aconteceu o arrebatamento, e muitos vão dizer que houve abdução por essas terrestres. Essa semana foi comprovado, pessoas viram a Força Aérea Americana atacando OVNIs. Você viu isso aí? Se você pesquisar, você vai ver. Vai chegar um momento que vai ficar claro, porque eles querem esse tipo de pensamento. Foram abduzidos, quando milhões de pessoas sumiram. Mas vai ser o arrebatamento da igreja, amém? Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres, não fique espantado, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Tem mais força? Eu te fortaleço. Você vai levantar de pé, vai erguer a cabeça e vai marchar em vitória. Vai dizer, o Senhor está comigo. E eu vou declarar essa palavra. Ele me fortalece. Parece que eu estou sem nenhumas forças, mas nesse momento Deus te levanta. E você vai, em nome de Jesus, vencer todas as suas batalhas do dia a dia, amém? Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Com a destra da minha justiça. O Todo-Poderoso vai estar com você. Filipenses 4:7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Salmo 125:2, como estão os montes ao redor de novo Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Porque desde a antiguidade não se ouviu, Isaías 64:4, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera. Dá um desespero. O que eu faço? Não dá para esperar em Deus? Eu tive algumas notícias, eu estou comentando muito com o Carlinhos. O plano de Deus é melhor. O plano de Deus é melhor. Os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos que os seus. Pastor, mas eu fiz planos e não está acontecendo. Pelo contrário, tudo que eu imaginava aconteceu ao contrário. Os planos de Deus são melhor. Eu descanso em Deus. Deus tem o melhor para mim. Mas olha a situação, mas não era essa que eu esperava. O plano de Deus é melhor. Ele sabe. Eu tinha outros planos. Irmãos, a última coisa que eu queria ser pastor. E você não sabe todo o processo. Estava contando. Contei para minha esposa, contei para o Carlinhos, conto para as pessoas. O processo que eu passei até chegar aqui. Não era para desanimar no meio do caminho. Muitos inimigos, muitas pessoas. Eu era a última pessoa para ser pastor dessa igreja. Pessoas
traíram nossa confiança. A minha mãe ficou mais de um ano com a carta de nomeação com as pessoas aqui que a gente deu autoridade e colocou na gaveta, para que minha mãe não assumisse a igreja. Pessoas foram lá em São Paulo falar mal da minha mãe. Está muito velha, ela não presta mais para ser pastora. Que vergonha ser carregado por diáconos para pregar. Uma mulher que deu a vida para o evangelho. Pessoas queriam assumir aqui. Mas o Deus que me guarda, Ele foi fazendo as coisas. Ele foi fazendo. Eu achava que ninguém ia me aceitar na igreja, mas o Espírito Santo tem me sustentado. Eu achava que as pessoas iam sair pela porta da igreja. Esse aí não. Mas Deus tem me dado graça. E eu quero continuar firme aqui. Vocês são um rebanho que Deus colocou nas minhas mãos para mim. Porque eu sou servo. Eu só sou um pastorzinho. Limitado, cheio de problemas. Mas o Espírito Santo está comigo. E eu quero que a unção dele esteja comigo. A unção que esteve sobre a pastora Usaine e o pastor Ciro esteja sobre a minha vida. E quando eu abrir a minha boca, Deus tenha misericórdia, que você seja impactado pela palavra de Deus. Que milagres aconteçam. Que pessoas sejam transformadas radicalmente pelo poder de Deus. Nós somos apenas mensageiros. Somos pequenos servos. Mas Deus usa as coisas pequenas. Tudo tem um processo. Deus me guardou. Irmão, você não tem noção do nível de autoridades que queriam que eu não fosse pastor. Tinha tudo. Eu falei, que bom, não quero ser mesmo. Ótimo. Mãe, pai morreu. Vou jubilar. Estou cansado. Vocês não foram filho de pastor. Eu sou filho de pastor desde que eu nasci. Eu levei muito dedo na cara. Não é vitimismo não, irmão. Mas é que assim, eu não tinha estrutura nenhuma. E todo o processo. Irmão, chegou no meio do caminho. Eu falei, Deus, eu não quero. Passei por um julgamento de 7 pastores durante 2 horas e meia. Só mandando. Fiquei 5 horas numa sala esperando para ter um... As pessoas não queriam que eu fosse pastor. Queriam assumir outros. E outras coisas. Desculpa estar falando isso, porque passou muito tempo. Foi em 2015. Final de 2015. Eu achei que ia ficar 3 meses. Mas até aqui o Senhor me ajudou. Por isso que eu digo para você, é um testemunho. Não desista. O guarda de Israel, ele não dorme. Ele não dormia. Então o que você está esperando? Você está passando por um processo difícil, mas Deus tem vitória muito grande para você lá na frente. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu um Deus ali de ti que opera em favor daqueles que nele espera. Daniel falando sobre os últimos dias, Daniel 12, capítulo 1, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Quem é o povo de Daniel? Quem é o povo de Daniel, irmãos? É você? Não, os judeus. Específico para Israel. Levanta em favor dos filhos do teu povo, e verá um tempo de angústia, na qual nunca houve. Ah, pastor, já teve os mártires, passaram por tribulação. Não é justo que nós não venhamos a passar. E quem morreu, se deu bem, né? Como que há essa disparidade? Quem morreu não passa por tribulação. Então, só na perseguição de Nero, lá na igreja primitiva, ainda tem perseguição até hoje. Mas a Bíblia está dizendo aqui que nunca houve. Haverá um tempo de angústia, irmãos, de tristeza. Como nós já estamos começando o princípio das dores. Hoje não existe justiça no Brasil. Estão falando cada coisa que eu não posso nem verbalizar aqui, que pode vir a acontecer no Brasil. O mundo está de cabeça para baixo. Os valores estão totalmente invertidos. Totalmente jogado na nossa goela abaixo. Você tem que engolir e acabou, e fica quieto. Se você abrir a boca, você vai preso. Se você é pastor e prega sobre qualquer tema, você vai vir aqui e algema você. Você não pode reverberar a palavra de Deus. Vamos ver o que você pode falar e o que você não pode falar. Haverá um tempo de angústia, na qual nunca houve, desde que existiu a nação até aquele tempo. Mas naquele tempo o teu povo será livrado, todo aquele que for achado escrito no livro. Amém? Então, no dia, esse período
é no período da grande tribulação, que é um tempo de angústia que nunca houve e nunca haverá como esse. Nós já estamos vivendo, irmãos. Você vê que tudo é um atrás do outro. Acabou a pandemia, vem guerra. Acabou a guerra, vem fome, economia, reset, great reset. O que é o great reset? Hoje, os governos estão economicamente com uma bolha para explodir. Por isso que quer levantar o teto de gasto. Vamos gastar mais, vamos emitir dinheiro em inflação para arrebentar a economia de todos os países. Hoje você foi na Argentina, irmãos, que tristeza. 1.000 pesos argentinos vale R$21. Você vai no açougue, vai no supermercado, compra carne, 600 pesos uma carne, R$13 quilo da carne, uma carne boa, não sei quanto está aqui, aquele de carne. O povo perdendo tudo. E a Argentina foi um referencial, acho que foi a 6ª economia do mundo em uma época. Cultura, era a Europa da América Latina. O Brasil não era nada perto da Argentina. Mas esse sistema tem destruído muitas coisas. Mas Deus fala que Ele vai guardar o povo. Esse povo será livrado. Quem? O povo que Deus vai levantar 144.000 judeus, castos, virgens, que vão proclamar o Evangelho do Reino. E eles vão aceitar. Aqueles que transpassaram a Jesus vão reconhecer que Jesus é o Senhor. Mas isso no final da tribulação. Amém? Mas eu e você, nós não vamos ver tribulação, amém? Nós vamos ser arrebatados antes. E eu vou proclamar isso a todos os pulmões em nome de Jesus. Tem pessoas adversárias que falam, bate conta, parece que você está falando uma coisa. E Paulo é bem claro em Tessalonicenses sobre o arrebatamento da igreja. Mateus 24, 14 a 21. Olha o que ele fala específico para Israel. E esse evangelho será pregado no mundo inteiro para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Portanto, quando vides a abominação da desolação dita pelo profeta Daniel, estando no lugar santo, quem lê entenda, quem que é o lugar santo? É o templo, é Israel. Então vocês que estiverem na Judéia, Judéia onde que é, irmãos? Onde que fica a Judéia? Israel, pode falar, Jerusalém, específico para os judeus. Fujam para onde? Para os montes. Quem estiver no telhado, não desça para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para pegar sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mas orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Tem inverno em Israel, irmão, é neve, difícil, locomoção. E sábado, quem que guarda o sábado aqui? É judeu. Não é específico para judeu. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Apocalipse 3:10, coloca para mim aí, por favor. Apocalipse 3:10. Portanto, guardaste a palavra da minha perseverança. Também, aquele que te guarda, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Quem crê nessa palavra? Então você está sendo instruído. E eu tenho um temor muito grande de estar 1 milímetro fora da palavra de Deus. Fala heresia. Não, nós estamos falando com propriedade. O que Deus revelou para o apóstolo Paulo, que escreveu a maioria do Novo Testamento. Um homem que teve relação em Jesus, o ensinava pessoalmente. Ele nos diz que nós vamos ser arrebatados, amém? Então você já é guardado aqui, em tempo de vida, e você vai ser guardado da tribulação, amém? Você quer notícia melhor? Melhor notícia do mundo. Dorme tranquilo. Aquele que te guarda não dormita, aquele que te guarda está sempre atento, amém? E você leva essa palavra com você. Ansiedade, aflição. O que vai ser, como será, como faremos, como procederemos. Leia o Salmo 121, amém? Quem leva essa palavra com você? Aleluia. Leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor, que fez todas as coisas.
Há algo impossível para o nosso Deus? Nada é impossível.